Fala pessoal, Diego Pereira por aqui para mais um vídeo para o nosso canal Fala aí Diego, para a gente falar dessa vez não de Arsenal, mas de seleção brasileira, porque o Brasil entrou na reta final de preparação para a Copa do Mundo 2026, aquele amistoso talvez um dos mais aguardados por toda a torcida brasileira, que cobra tanto um adversário de alto nível, né? Um adversário europeu, e dessa vez o Brasil duelou e vai duelar contra dois adversários aí europeus. A França foi o adversário de hoje e na próxima terça-feira a seleção brasileira vai encarar a Croácia. Aí a gente vai falar um pouquinho desse Brasil 1, França 2. A gente vai trazer um pouquinho aqui da nossa opinião a respeito desse jogo, mas antes de mais nada quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o teu comentário aí, o teu joinha e compartilhar, obviamente, esse vídeo aqui nos teus grupos aí de futebol, os grupos de WhatsApp, de Telegram, para que esse vídeo alcance mais pessoas aí, a gente possa fazer um debate bem saudável aqui, todo mundo se xingando nos comentários. Brincadeira, gente, vamos manter um ambiente aqui em paz, um ambiente calmo, tá certo? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho de Brasil e França, um jogo aguardado, um jogo que se criou grandes expectativas, mas que depois da convocação e, consequentemente, depois de muitos cortes, a gente ficou com o pé atrás em relação a esse jogo, porque a França, obviamente, hoje é uma das grandes seleções do futebol mundial, postulante ao título, mais uma vez, pelo elenco que tem, pela qualidade que tem. A França não à toa foi finalista nas duas últimas edições da Copa do Mundo, vencendo a Copa do Mundo da Rússia e sendo vice-campeã na Copa do Mundo do Catar, perdendo para a Argentina na grande decisão, naquele jogo épico, aquele jogo histórico, onde o Kylian Mbappé, inclusive, marcou um hat-trick. Ou seja, tínhamos um adversário dificílimo pela frente, com uma seleção muito modificada, muito alterada por conta das lesões, os cortes que tiveram aí na convocatória do Carlo Ancelotti. Eu gostaria de ter feito um vídeo, inclusive, falando da convocação da seleção brasileira e não foi possível, eu não consegui, mas não queria deixar passar e queria comentar um pouquinho desse jogo de hoje. Consegui acompanhar a partida praticamente na íntegra, né? Então a gente conseguiu ver, observar bastante ali movimentações, posicionamento, enfim, proposta, ideias de jogo da seleção brasileira do Carlo Ancelotti. Nada de Ancelotti, nada de Brasa, aqui é como tem que ser, tá certo? Bom, falando da escalação da seleção brasileira para esse jogo, o Brasil foi com o Ederson no gol, o Wesley na lateral direita e a dupla de zaga foi formada pelo Bremer e pelo Léo Pereira, o Bremer da Juventus, Léo Pereira do Flamengo. Na lateral esquerda, o Douglas Santos. E aí, o meio de campo brasileiro com Casemiro, Andrei, Matheus Cunha e no comando de ataque, Rafinha, Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior. Esse foi o time do Brasil para enfrentar a França no jogo de hoje. E a França, né? A França escalada aí quase que completa, com pouquíssimos desfalques. A França foi de manhã, o Pamecano, Malo Gusto, Theo Hernandes, Konaté, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Kitike, Mbappé e Olise. Que timaço, né? É um time assim que facilmente bate semifinais aí, eu diria. Eu já arriscaria um palpite de que a França deve chegar aí numa semifinal de Copa do Mundo, porque tem um elenco muito qualificado com jogadores aí espalhados pelos grandes clubes do futebol europeu. Não é diferente com a seleção brasileira, mas aqui a gente ainda consegue observar algumas peças que estão bem aquém, né, do nível de futebol europeu, né? Alguns jogadores, inclusive, que nem atuam no futebol da Europa. Talvez aqui seja a única exceção o Léo Pereira, mas ainda assim, peça por peça, eu acho que a seleção francesa é muito mais qualificada do que a seleção brasileira. Então nós tínhamos uma expectativa de um jogo que tinha tudo para ser mais uma pancada, o Brasil tomar uma violenta goleada da seleção francesa,
quando na verdade nós vimos um jogo bastante equilibrado. E eu gostei disso, gostei da postura da seleção brasileira. Vale a gente ressaltar que estes 11 que entraram em campo nunca atuaram juntos, não é uma seleção que o Ancelotti já conseguiu colocar em campo, então tinha toda essa questão de entrosamento, pouco tempo de treinamento, de ajustes, seleção se apresentou, treinou, 2 treinos, se eu não estiver enganado, e foi para jogo. E olha, eu acho que a galera correspondeu bem à oportunidade, eu acho que os jogadores abraçaram bem essa oportunidade, pelo menos demonstrando muito empenho. Porque até os 32 minutos do primeiro tempo, as 2 melhores chances do jogo foram da seleção brasileira. Uma nos pés do Gabriel Martinelli, que ele recebe pelo lado direito, e diferente até um pouco da sua característica, que ou seria levar para o fundo e tentar algum cruzamento para a área, tentar servir algum companheiro, isso atuando pelo lado direito, como foi nesse caso, nesse lance, ou pelo lado esquerdo, ele cortar para o pé direito, que é o bom, e tentar a finalização. Nesse lance ele fez diferente, né? Até um elemento surpresa. Ele corta para o lado esquerdo e com o pé esquerdo ele bate chapado no canto direito do Manhã e a bola passa raspando o pé da trave, levando muito perigo, e essa foi a primeira grande chance do jogo. A França, mesmo tendo muita posse de bola, trocando muito mais passes do que a seleção brasileira, eu diria que até 4 vezes mais o número de passes até naquele momento do jogo a seleção francesa trocava em relação ao Brasil. O Brasil bastante recuado, mas de vez em quando tentando dar alguns botes ali, pressionar a saída de bola da seleção francesa, e foi em uma dessas saídas de bola que a gente teve essa primeira chance. Depois uma outra chance, novamente com uma roubada de bola, pressão alta, linhas altas marcando a saída de bola francesa, forçando o erro da zaga francesa. O Matheus Cunha finalizou de pé direito, esse chute não tão melhor, né, do que o do Gabriel Martinelli, um chute que passou um pouquinho mais longe, mesmo assim acabou levando perigo para a meta francesa. E aí depois, num detalhe, né, o jogo, o futebol, ele é definido por detalhes, né, e existe aquela lei que é uma máxima no futebol mundial, que é o tal do quem não faz, toma. E aí, num erro de passe do Casemiro, numa bobeada do Casemiro, ele acaba perdendo a bola, o Dembélé aciona o Mbappé nas costas da defesa brasileira, entre 2 zagueiros, num corredor livre, o Mbappé praticamente sai na cara do gol, o Ederson tenta sair ali para o abafo e o Mbappé dá uma bela cavadinha para fazer 1-0 para a seleção francesa, com toda a frieza que o francês tem, o jogador do Real Madrid, inclusive voltando aí, né, de toda essa polêmica da lesão, joelho direito, joelho esquerdo, o Real Madrid diagnosticou errado, não diagnosticou, ele falou, deixou de falar, enfim, a gente deu para ver, a gente pôde provar que os joelhos do Kylian Mbappé estão muito bem, obrigado, e ele marcou 1-0 para a seleção francesa aos 32 minutos do primeiro tempo. Depois disso, obviamente, a seleção brasileira acabou dando aquela recuada, se assustando um pouco, e a seleção francesa permaneceu com a posse de bola por muito mais tempo, mas não conseguiu criar outras grandes oportunidades. A seleção brasileira também não, e aí o jogo vai para o intervalo com essa diferença mínima no placar. Coisa boa, né? Porque aí no vestiário ali o Ancelotti ia conversar com jogadores, ia ajustar ali algumas peças, alguns posicionamentos, corrigir os erros, né, para voltar para o segundo tempo, tentando buscar o empate. E aí no segundo tempo, logo na virada do segundo tempo, a gente tem a grata surpresa da entrada do Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo, hoje atuando no Zenit da Rússia. O Luiz Henrique entrou na vaga do Rafinha. A priori a gente achava que era por uma questão técnica, porque o Rafinha deixou muito a desejar no primeiro tempo. Ele entra, inclusive, e eu esqueci aqui de dizer, né? Quando ele entra com Rafinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vinícius Júnior, quem faz praticamente o desenho, né, da seleção brasileira é o Martinelli pelo lado direito, o Vini Júnior pelo lado esquerdo, o Matheus Cunha um pouco mais avançado e o Rafinha ali flutuando na entrada da área, fazendo aquele papel de camisa 10, né, na prática, para os mais antigos aí entenderem. Mas o Rafinha não foi bem no jogo, não conseguiu demonstrar aquele futebol que tem demonstrado no Barcelona, inclusive
na transmissão da GETV vaza, né, o áudio de um torcedor falando: vamos jogar, Rafinha, isso daqui não é Barcelona, vamos jogar, vamos jogar. Enfim, a cobrança é pesada, né, gente? São muitos anos que a seleção brasileira não conquista uma Copa do Mundo, há muito tempo que a seleção brasileira não apresenta um bom futebol. Talvez o último grande momento da seleção brasileira tenha sido nas eliminatórias para a Copa de 2018, sob o comando do técnico Tite, onde a seleção brasileira simplesmente se classificou de forma invicta, né, atropelando todos os adversários sul-americanos, e aí depois a gente acaba parando na Bélgica, naquele jogo frustrante, fatídico jogo, em que perdemos de 2-1. Mas volta para o segundo tempo, né, para a gente não perder o fio. O Luiz Henrique ele entra e o impacto da entrada do Luiz Henrique na melhora da seleção brasileira é gigante, é enorme, porque o Luiz Henrique em pouquíssimos minutos, talvez em 5, 10 minutos, ele cria pelo menos 3 grandes oportunidades para a seleção brasileira, logo no início do segundo tempo, dando muita profundidade, muita correria, dando um trabalho absurdo para o Theo Hernandes lá do lado esquerdo da defesa da seleção francesa. E ele é um jogador que a camisa não pesa, gente. É impressionante como o Luiz Henrique, ele se sente à vontade. Parece que ele está vestindo a camisa do seu time de infância ou do seu time de várzea e tá batendo uma bola com a rapaziada. Ele não tomou conhecimento que era a seleção francesa, foi para cima, criou chances, enfim, uma correria danada. Bem demais o Luiz Henrique, talvez o melhor jogador da seleção brasileira no jogo de hoje, ao lado do Bremer, o zagueiro da Juventus, que fez o gol da seleção brasileira, né? E para além do gol, ele esteve muito bem também no quesito defesa. Lógico, a seleção brasileira acabou tomando 2 gols em 2 vacilos, 2 desatenções de todo o sistema defensivo da seleção brasileira, desde o meio até os seus zagueiros, mas não apaga a boa partida do Bremer. Eu acredito que ele foi muito bem e é uma grata surpresa, porque ele não vinha sendo convocado, esteve lesionado, enfim, tendo nova oportunidade, o Bremer deve abraçar e deixa com certeza um bom recado para o Carlo Ancelotti, para ele queimar os seus neurônios aí para as próximas convocatórias. Bom, ainda com 1-0 no placar para a seleção francesa, a seleção brasileira consegue, numa jogada individual, a expulsão do Upamecano, né? O Upamecano, ali praticamente o último homem, ele acaba sendo expulso na jogada, né? Na origem da jogada. O árbitro ele marca a falta e aplica o cartão amarelo para o Upamecano, mas ele é chamado pelo VAR para uma revisão e depois da revisão ele cancela o cartão amarelo e expulsa o zagueiro da seleção francesa, deixando os franceses com 10 jogadores, seleção em vantagem numérica. Era questão de tempo o gol da seleção brasileira, inclusive na cobrança de falta, o Léo Pereira é quem bate, e é impressionante, né, gente? O próprio perfil da seleção brasileira, lembrando há poucos dias aí do gol do Roberto Carlos, né? Aquele gol antológico do Roberto Carlos de falta, com aquela curva extraordinária num jogo justamente contra a França. E aí, falando de batedores de falta na seleção brasileira, a gente vai lembrar de tantos, né? Desde Branco, como o próprio Ronaldinho Gaúcho, enfim, vários e vários cobradores, o próprio Roberto Carlos, como eu já mencionei. E hoje na cobrança de falta nós tínhamos Gabriel Martinelli e Léo Pereira na cobrança. O Léo Pereira bateu no meio do gol e o Manhan fez a defesa. Bom, quando tudo indicava, né, quando tudo parecia que levaria o Brasil ao empate pelo volume de jogo que a seleção estava impondo naquele momento, novamente numa desatenção e num buraco absurdo no meio-campo da seleção brasileira, uma transição rápida da seleção francesa, o Olise carrega a bola na intermediária, seguindo pelo corredor central e aciona o Hugo Ekitike na ponta esquerda, entre as linhas de defesa da seleção brasileira de novo. E o Ekitike também de cavadinha faz o segundo gol da seleção francesa, 2-0 para cima do Brasil. E aí, né, aquele balde de água fria, seleção brasileira de novo, né, assim como no primeiro tempo, bem na partida, bem no jogo, acaba sofrendo o segundo gol. É a velha história, né, eu falei no primeiro gol e aconteceu no segundo tempo de novo. Quem não faz,
toma, e o Brasil tomou o segundo gol da seleção francesa, mesmo com os franceses jogando com um a menos. Dito isso, o Carlo Ancelotti promoveu várias mudanças na seleção brasileira. Ele coloca no jogo o João Pedro, ele colocou no jogo o Danilo, colocou o Luiz Henrique, já tinha entrado, depois ele coloca o Ibáñez, coloca o Igor Thiago mais pro finalzinho e o Gabriel Sara também, mas mesmo com todas essas mudanças, não surte tamanho efeito. Acho que o Brasil acabou sentindo ainda mais, né, o segundo gol, quando estava perto do empate, ali próximo do empate, era uma questão de tempo o gol sair, e o Brasil acaba levando o segundo gol. Acho que isso abalou bastante, né, o emocional dos jogadores, o emocional da equipe, mesmo sendo uma partida amistosa. É um jogo que foi disputado em Boston, numa das sedes da Copa do Mundo. É um amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Serão 3 amistosos, né? França, Croácia e, se eu não estiver enganado, Jamaica. Então, pouquíssimos jogos aí, pouco tempo resta para a Copa do Mundo, para o início da Copa do Mundo. Então já se tinha esse clima de Copa, né? Então, quando o Brasil toma o 2-0, aí vem aquele abatimento, né? É como se a gente tivesse, eu até brinquei, eu falei, pronto, estamos eliminados da Copa do Mundo. Porque a gente precisa ter essa mentalidade, mesmo sendo um amistoso, a gente precisa pensar que é um adversário que estará na Copa do Mundo e que pode ser um adversário numa fase de mata-mata, né? Então, fica esse sentimento ruim. De qualquer forma, o Brasil continuou com mais posse de bola, a França já não queria mais jogo a essa altura do campeonato, também promoveu outras mudanças, né? Entraram o Kanté, entrou o Camavinga, entrou o Thuram, enfim, vários outros jogadores também. O técnico Didier Deschamps foi fazendo esse rodízio aí no seu elenco também. A vitória já estava bem encaminhada, mas aos 78 minutos ali na reta final do jogo, mais uma vez, num abafa da seleção brasileira, numa tentativa do Luiz Henrique, a bola sobra para o Bremer, que faz o gol de honra da seleção brasileira, desconta para a seleção brasileira, 2-1 resultado final. Ainda assim, o Brasil, depois do gol, se animou, né? A entrada do João Pedro, a entrada do Igor Thiago, acabou que deu um pouco mais ali de movimentação no ataque, sangue novo. O Igor Thiago não teve uma grande oportunidade, mas se movimentou bastante. Eu gostei dessa presença do Igor Thiago ali dentro da área, acho importante. O João Pedro também, mas o gol acabou não saindo. Depois ainda teve uma belíssima jogada do Luiz Henrique pelo lado esquerdo, que é outra coisa também que eu não entendo, minha gente. O Luiz Henrique entrou no segundo tempo pelo lado direito e ele estava bem demais. De repente o Ancelotti inverte ele de posição e aí a gente fica sem entender, porque ele troca de posição com o Gabriel Martinelli, o Martinelli vai para o lado direito, o Luiz Henrique vem para o lado esquerdo. Para quê? Para dar profundidade? Ok, mas ele se torna tão incisivo e imprevisível quando ele está do lado direito e ele traz para a perna boa, que é a esquerda, e eu sou um adepto desse jogo, né? O jogador que são os pontas invertidos, né, que a gente fala, que é o cara que é destro, que cai pelo lado esquerdo, e vale a gente lembrar aqui do Arsenal, a gente fala muito do Arsenal aqui no canal, é o Trossard, o Martinelli do lado esquerdo, e o Saka, o Madueke e o próprio Dalman do lado esquerdo, cortando para dentro para bater com a perna boa, ou para tentar um cruzamento para a área. E aí o Luiz Henrique, que estava dando um apoio para o Wesley, acabou invertendo com o Martinelli já estava cansado, não poderia ter dado o apoio para o Wesley no momento em que o Brasil sofre o segundo gol, esqueci de trazer isso à tona, mas de qualquer forma, a participação do Luiz Henrique no jogo foi tão impactante, um cara que entrou com tanta vontade de jogo, querendo o jogo, que mesmo quando ele inverte e ele cai pelo lado esquerdo, ele consegue fazer mais uma boa jogada, cruza na área, o Bremer tenta a finalização, acaba pegando mal na bola, jogando para fora, mas assim, faltou pouco para a seleção brasileira conseguir um empate, e ainda ali nos últimos minutos, o próprio Bremer também, na entrada da área, ele consegue um passe para o Igor Thiago. Na verdade, ele tenta ali um chute cruzado, porque foi forte a bola, o Igor não consegue o domínio, o Vini tenta chegar e ainda toca na bola com o pé esquerdo, mas não consegue a finalização para o gol. Fim de jogo, Brasil 1, França 2. Mas olha, em resumo, tá, gente? Em resumo,
Muita gente falou, torcida no estádio pediu Neymar, muita gente falou, já esperava, o Brasil já ia perder, já estava sabendo disso. Gente, pelo contexto, seleção que entrou em campo, os 11 que entrou em campo, as mudanças, a falta de entrosamento e tudo mais, porque a França ela tem uma base muito próxima do que jogou as outras Copas, inclusive. Muito próximo do que jogou a Euro. Então, é uma seleção que já se conhece muito bem. A seleção brasileira, nem tanto. Então, eu acho que o Brasil fez uma partida muito honesta, muito digna. O que assusta, talvez, é que para fazer uma partida equilibrada, para fazer uma partida honesta, o Brasil precisou correr muito. Precisou de muita garra, muita disposição dos jogadores. Casemiro fez uma partida brilhante hoje, com exceção do erro que originou o primeiro gol, mas é um líder nato, é um capitão, distribui jogo. Foi bem demais o Casemiro. Mas são exceções. E aí, às vezes, a gente acaba esperando da seleção brasileira, quando não tem esse coletivo, a gente espera das individualidades. A gente espera o Rafinha do Barcelona, a gente espera o Vinícius Júnior do Real Madrid, a gente espera o João Pedro do Chelsea avassalador. E não tá rolando, não tá acontecendo. Mas eu acho que o Brasil fez uma partida muito honesta, muito justa. O Brasil correu muito, mas é como eu disse, o que assusta é que, do outro lado, a França parece não ter feito tanto esforço e fez um baita jogo também. Tivemos um grande jogo. Tivemos um jogo aqui de final de Copa do Mundo, né? Vale lembrar que Brasil e França duelaram em 98, com aquele fatídico 3-0, convulsão do Ronaldo. Em 86, a seleção brasileira já havia sido eliminada para essa França na época de Michel Platini, com o Zico perdendo pênalti. Em 2006, eliminados pela França na Copa da Alemanha, com aquele gol do Thierry Henry, Roberto Carlos arrumando meião, desatenção da defesa brasileira. Enfim, a França tem sido uma pedra no nosso sapato, venceu de novo no amistoso, mas que se for para vencer, se for para perder da França, no caso, que seja nesse amistoso. E que se a gente encontrá-los na Copa do Mundo, que a gente possa, enfim, quebrar esse tabu, quebrar esse jejum aí. E, por que não, né? Pensar na eliminação dos franceses, até porque na fase de grupos não nos enfrentaremos. Então, se acontecer de encararmos a França, será numa fase de mata-mata, então. Que assim seja, que a vitória venha no momento certo para a nossa seleção brasileira, mas gostei do que vi. E vale lembrar que ainda temos aí Alisson para jogar no gol, Gabriel Magalhães que está lesionado foi cortado, enfim, né? Toda essa expectativa em torno do Neymar que eu sinceramente acho que não vai rolar, mas é isso, gente. Eu acho que, apesar da frustração da derrota, eu acho que a seleção brasileira, ainda dá pra gente acreditar na seleção brasileira, e eu, como um bom brasileiro, não consigo torcer contra a nossa seleção, por mais que tenha muita coisa aí de bastidor que nos entristece, que chateia bastante, mas não tem como. Quando a amarelinha, a canary, né, como diz a cor do amarelo do novo uniforme da seleção brasileira, ou esse azul aí, né, que... enfim, né, no campo até que ficou bonito, mas aquela imagem esquisita, aquela sombra no meio da camisa é bem estranha. Enfim, quando a camisa amarela da seleção brasileira entra em campo, quando os 11 entram em campo e a bola rola, meu amigo, não tem como torcer contra, a gente vai sempre apoiar a nossa seleção brasileira nos momentos ruins e nos momentos bons também. Eu pude ver a seleção brasileira campeã em 94, pude ver a seleção chegando na decisão em 98 e sermos eliminados daquela forma, né? Perdendo na final, né? Eliminados não, perdendo na final daquela forma, foi bem triste também. Nos recuperamos em 2002 com a conquista do Penta e depois muitas frustrações, né? 2006, 2010, 2014, 18, 22, mas que agora 2026 seja um bom ano para nós, que nós possamos superar aí todos os obstáculos e contra todas as expectativas negativas, que a seleção brasileira possa fazer uma boa Copa do Mundo e quem sabe trazer a sexta estrela para nossa camisa. Tá certo, pessoal? Vídeo um pouco mais longo, mas enfim, como diz Anthony Curti, fizemos todo o estrago que podíamos e é isso. Terça-feira às 21 horas tem mais seleção brasileira, Brasil e Croácia. E para esse jogo eu tô confiante. Nesse jogo eu tô confiante na vitória da seleção brasileira. Gvardiol não joga, Modric tá velho. Enfim,
Vamos vencer. A gente vai ganhar da Croácia, vai ser um bom jogo. Eu tô apostando que o Endrick vai jogar, vai ser titular. Ryan deve jogar também, deve ter minutos. E eu acho que a seleção brasileira vai entregar um bom jogo diante dos croatas, algozes da seleção brasileira na última Copa do Mundo, quem não se lembra. Tá certo, pessoal? Mais uma vez com o convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário aí e compartilhar esse vídeo aqui nos grupos de WhatsApp e de Telegram, tá certo? A gente volta aí no final de semana para falar mais um pouquinho, talvez, da seleção brasileira, uma prévia desse jogo, ou se não, um pós-jogo bem especial para vocês aí de Brasil e Croácia. Tamo junto, forte abraço a todos e valeu!